Olá, você vai ver nessa edição. Verba indenizatória diferenciada concedida a presidentes de câmaras de vereadores é tema de consulta. Falhas na prestação de contas de projetos culturais resultam em determinação de restituição de dinheiro aos cofres públicos. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso respondeu a uma consulta formulada pelo presidente da Câmara de Várzea Grande, que tratava sobre a possibilidade da instituição de verba indenizatória diferenciada para o chefe do Poder Legislativo Municipal. Veja os detalhes desse processo agora. O processo estava com um pedido de vista feito pelo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Guilherme Antônio Maluf. A consulta esclareceu ao presidente da Câmara de Vereadores de Várzea Grande, Fábio José Tardim, o seguinte questionamento: é possível a instituição de verba indenizatória mais elevada para o presidente da Câmara Municipal em relação ao valor destinado aos demais vereadores? O pagamento é legal ou não? O voto vista explicou os questionamentos. Oportuno se faz consignar que é plenamente cabível o recebimento pelo presidente da Câmara de subsídio em valor diferenciado dos demais vereadores, desde que haja previsão legal e seja observado o teto constitucional, consoante se verifica da resolução de consulta 7/2010, nesse tribunal. Nesse sentido, inclusive, foi o entendimento consignado pelo relator com a citação dos precedentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Espírito Santo. Ainda acompanhando o voto do relator, conselheiro Antônio Joaquim, o conselheiro Guilherme Maluf pontuou que não é possível o subsídio diferenciado até o dia 31 de dezembro de 2021, que implica em aumento de despesa nos termos expressos no artigo 8º da Lei Complementar 173 de 2020, entre outras considerações. Tomadas de contas especiais instauradas para apurar termos celebrados pela Secretaria do Estado de Cultura foram julgadas irregulares pelo Pleno do TCE e responsáveis terão que devolver dinheiro aos cofres públicos. Entenda o porquê na reportagem a seguir. Sob relatoria do auditor substituto de conselheiro em substituição, Luiz Carlos Pereira, 2 tomadas de contas especiais envolvendo a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso foram julgadas irregulares. Isso porque foram constatadas falhas ou ausência de prestação de contas em um termo de convênio de 2011, celebrado com a Prefeitura de São José do Xingu, para a execução do projeto cultural Festividades de Final de Ano no valor de R$ 110 mil, e em termos de concessão de auxílio assinados em 2015 para a realização de 3 projetos culturais distintos, que somaram R$ 90 mil. Constato que, embora os recursos relativos aos termos de concessão citados tenham sido repassados pela concedente ao senhor Ednei Santana dos Santos, o proponente não prestou contas, de modo que não há, ao menos, indício de que os valores foram devidamente empregados na execução dos fins aos quais se destinavam. Em se tratando de TCE, incumbe ao responsável pelo uso da verba o ônus de comprovar a regularidade da aplicação, de modo que a falha ou omissão na prestação de contas acarreta a presunção de dano ao erário. Então, nos 2 casos, o relator determinou a restituição integral aos cofres públicos dos valores concedidos, devidamente atualizados e corrigidos, e a aplicação de multas de 10% sobre o montante do dano, penalidades aplicadas apenas aos proponentes, frente à comprovação de que o secretário de Estado à época adotou diversas medidas para solucionar os entraves identificados nas referidas prestações de contas. Conforme demonstrado pela defesa, o gestor à época adotou inúmeras providências com vistas a solucionar os entraves enfrentados pelo setor responsável pelos processos na secretaria. Assim, em consonância com o parquê de contas, concluo pela manutenção das irregularidades
suscitadas no relatório técnico, afastando, todavia, a aplicação de multa ao senhor Leandro Falheiros Rodrigues Carvalho. Ainda no caso envolvendo a Prefeitura de São José do Xingu, o processo será encaminhado ao Ministério Público Estadual para a adoção das medidas que o órgão julgar cabíveis. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!